Boa tarde, gente. Vai começar mais uma correção na quarentena. E a gente vai corrigir o nosso último exercício com as turmas de sexto ano. A gente, na semana passada, começou a falar, na verdade, sobre os fatores do clima, né? A gente leu o texto do capítulo do livro e fizemos esses exercícios aqui que vocês estão vendo agora nessa imagem. Vocês vão corrigir, então, esse exercício com Bill, aquela correção comentada. E hoje também vocês vão estar recebendo uma videoaula com uma explicação mais calma, mais detalhada sobre esses fatores do clima. Tá ok? Vamos então Estamos na página 179, tá bom? Na primeira questão, copie o esquema abaixo no caderno e preencha os espaços com base em seus conhecimentos. Então tem uma tabelinha, fatores do clima, os nomes do fator do clima, dos fatores do clima, e um espaço para explicar como funciona esse fator. Então, em alguns eu tenho o nome e eu peço para explicar, em outros eu tenho explicação e peço o nome. Vamos na ordem então. Primeiro, fator que pela distante do mar, reduz a umidade e aumenta a amplitude térmica, ou seja, deixa os climas mais extremos. Quando é frio é mais frio, quando é quente é mais quente. É um clima mais seco. É um clima mais seco porque está longe do mar, está bem no meio do continente. Então, o fator do clima aqui é continentalidade. Continentalidade é esse o primeiro fator do clima. Vamos para as outras que também só falta colocar o nome? Vou pular um pouco aqui. Influencia a temperatura, tornando áreas ao nível do mar, de maneira geral, mais quentes que as altitudes maiores, ou seja, quanto maior a altitude, a temperatura vai esfriando. Isso o nome já diz aqui, ó. Aqui já está escrito até qual é o fator do clima. Altitude. Aqui é altitude. E esse outro ao lado? Impactam a umidade e a temperatura e tem origem tanto nos continentes quanto nos oceanos. Ou seja, são coisas que têm uma temperatura determinada, quente ou fria, tropical ou polar, e podem ser úmidas ou podem ser secas. São as massas de ar. Então aqui nós temos as massas de ar. Bom, então já conseguimos achar o nome desses três. Agora vamos nos três que a gente tem o nome e precisa explicar. Latitude. Então, como a latitude influencia o clima? Veja bem, a pergunta não é o que é latitude, mas como a latitude influencia o clima. Isso é importante. Porque se eu digo aqui, latitude é a distância de um ponto em relação ao Equador expressa em graus. Eu falei bonitinho o que é latitude, mas isso não responde. Como a latitude influencia o clima? Latitudes mais baixas, climas mais quentes. Latitudes mais altas, clima mais frio. Tá bom? Ou a latitude é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a latitude, mais próximo dos polos, menor é a temperatura. Quanto maior a latitude, mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Maritimidade. Maritimidade é o contrário de continentalidade. Na verdade, eles são um fator, né? É um fator que tem dois lados aí da moeda. Então, maritimidade. Vamos copiar a maneira de responder daqui, ó. Fator que pela proximidade do mar aumenta a umidade e reduz a amplitude térmica. É só trocar, viu? Como às vezes a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a nossa resposta ou a ajuda para a gente chegar à nossa resposta está aqui próximo da gente. Então é só a gente colocar, ó, maritimidade, é o contrário de continentalidade. Então, fator que pela proximidade do mar aumenta a umidade e reduz a amplitude térmica. Por fim, correntes marítimas. Todo rabiscado já meu livro, gente. Correntes marítimas. Como as correntes marítimas influenciam no clima? Correntes quentes trazem muita umidade vindo do mar. Correntes frias trazem pouca umidade vinda do mar.
Correntes quentes estão ligadas a litorais bastante úmidos. Correntes frias estão ligados a áreas secas, mesmo estando próximos ao litoral. Tá bom? Para entender melhor correntes frias, vamos dar uma olhada aqui na questão 2. Analise o esquema ao lado e responda as questões. Qual é o esquema? Oceano Pacífico, corrente fria de Humboldt, chega no litoral chileno ou peruano, bem seco, tem o deserto do Atacama e na base e no altiplano dos Andes. Então vamos lá. Qual é o processo representado no esquema? Então, qual é o processo? O processo é o quê? Existência de um deserto em função de uma corrente fria. É o fator corrente marítima fria que gera um deserto aí próximo ao litoral do Chile e do Peru. Inclusive, é o deserto mais seco do planeta. Tá bom? O Atacama é o mais seco entre os desertos. B. Qual é o principal fator do clima envolvido nesse processo? Corrente marítima. Né? É o principal. Como ele ocorre? A corrente marítima é fria e isso faz com que os ventos vindos do mar no litoral do Chile sejam ventos secos, não carregam umidade vindo do mar. Apesar do vento estar vindo do mar, ele não carrega muita umidade porque a corrente marítima é uma corrente fria. Sendo uma corrente fria, eu tenho pouca evaporação, tenho pouca vapor d'água na atmosfera em cima, isso produz poucas chuvas. Vamos para a questão 3. Na questão 3 tem um texto para a gente ler. Leia o texto a seguir e responda as questões. Quanto mais quente e úmido for o clima, mais rápida e intensa será a decomposição das rochas. Nessas condições, irão fornecer materiais muito intemperizados, com solos espessos, largos, profundos, e abundantes em minerais secundários, afetados pelo intemperismo químico. Em contraposição, em clima árido ou muito frio, os solos são pouco espessos, são rasos, contêm menos argila e mais minerais primários, que pouco ou nada foram afetados pelo intemperismo químico. Ou seja, qual a relação entre os elementos do clima e o intemperismo? Está perguntando elementos do clima. Então, qual é o elemento do clima aí? Umidade, tá bom? Então, onde eu tenho climas mais úmidos, eu vou ter um intemperismo maior, mais intenso e muito intemperismo químico, tanto físico quanto químico. Nas áreas mais secas, onde a umidade é menor, o intemperismo ele tende a ser menor e o intemperismo químico, a dissolução, quase não existe. Então, nas áreas úmidas, eu tenho uma grande presença de argila, de sedimentos finos, silt, argila. Nas áreas frias, eu tenho mais cascalho. E se você visita, por exemplo, uma geleira ou uma região de montanhas, você realmente repara que toda aquela erosão glacial, ou um deserto quente também, você repara que são sedimentos mais grossos, são cascalhos, são seixos, e não tem tanta argila, não tem um solo propriamente dito. B. Como uma mesma rocha pode formar solos completamente diversos em diversas regiões do planeta, dependendo do clima a que essa rocha é submetida. Então, por exemplo, um granito que está lá no meio da Amazônia, lá no Planalto das Guianas, cercado por uma umidade intensa, muita ação dos vegetais, mutação de bactérias, mutação de organismos vivos, uma decomposição muito grande, uma dissolução de sedimentos muito grande, vai resultar num solo completamente diferente daquele mesmo granito que eu tenho na Cordilheira dos Andes, próximo ao Atacama, e que de repente só sofre uma erosão do vento ou uma erosão glacial. Então só sofre uma erosão física e não tanto uma dissolução ou uma erosão química. Tá bom? Então o clima também importa na erosão. E essa questão, apesar de realmente ser uma questão bem mais complexa, ela é interessante porque ela faz um ponto
lá atrás, quando a gente falou de rochas e de intemperismo. E mostra como tudo na natureza está relacionado, né? Como o clima está relacionado ao solo, por exemplo, a decomposição das rochas. Então, litosfera, hidrosfera e atmosfera são, sim, esferas muito interligadas. Tá bom? É importante a gente frisar isso sempre, né? Porque, às vezes, existem algumas pessoas muito céticas à natureza, existem essas pessoas negacionistas hoje em dia, que acham que o clima da Amazônia não tem a ver com o clima do resto do Brasil, que não compreende as massas de ar, e que, na verdade, a gente tem que esclarecer que existe, sim, toda essa inter-relação entre as esferas da natureza. Tá bom? Questão 4. Um turista em visita ao Brasil, com o objetivo de conhecer diversas partes do país, realizou várias viagens. Consulte o mapa Brasil Clima, que está aqui do lado, na página 178, para visualizar os percursos. Percurso 1, Belém a Salvador. Percurso 2, Salvador a Belo Horizonte. E percurso 3, Belo Horizonte a Porto Alegre. Então eu vou traçar, ó. Vocês não estão vendo, mas eu já estou traçando aqui no mapa esses 3 percursos que tem nessa questão. E a gente vai responder A. Considerando o ponto de partida e os locais de destino do turista, por quais tipos de clima ele passou. Então, só falar quais são os tipos de clima. E B, quais as diferenças climáticas entre as cidades de Belém e Porto Alegre, ou seja, os 2 extremos. Então, para a gente conseguir responder isso, e é a última questão, eu estou aqui virando o mapa, tá bom? Então, repara, eu fiz aqui as linhas, né? De Belém a Salvador, de Salvador a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a Porto Alegre. Então, quais são os tipos de clima? Ele sai do clima equatorial úmido, né, do clima equatorial úmido da Amazônia, passa pelo clima tropical, ali pelo Maranhão e Piauí, em que eu tenho uma área de cerrado modificada, que é a Mata dos Cocais, a gente vai estudar isso ano que vem. Vai passar pelo clima semiárido do sertão nordestino, tá vendo? Chega ao clima tropical atlântico ou tropical litorâneo, que é esse em laranja, que é o nosso aqui do Rio de Janeiro também. Depois ele volta para o clima tropical, continental, tropical propriamente dito. Em Minas Gerais, chegando a Belo Horizonte, ele vai ter uma região de serras em que vai ter o clima chamado tropical de altitude, que na verdade Teresópolis ele seria já o primeiro degrau desse clima tropical de altitude. A gente pode dizer que a cidade de Teresópolis, o bairro do Alto, tem um clima local que se parece com um tropical de altitude. Mas a gente vai ver as principais áreas, as principais manchas de tropical de altitude a partir da Serra da Mantiqueira, né, entrando já em Minas Gerais, indo para o interior de São Paulo. Segue então por esse clima tropical de altitude até chegar nessa área de clima subtropical, que está aqui em roxo, que é o clima da maior parte da região sul do Brasil. Tá bom? E comparando as duas cidades, né, que ele pede. Belém é uma cidade tropical ao extremo, está quase na linha do Equador, quente o ano inteiro, chove o ano inteiro, é muito quente o ano inteiro, chove muito o ano inteiro, tá bom? Ainda que chova mais no verão, essa diferença é muito pequena, porque justamente está quase na linha do Equador. Já Porto Alegre, não. Porto Alegre é uma cidade subtropical, tem as 4 estações do ano bem separadas, tem primavera, verão, outono e inverno realmente identificáveis, ou seja, o clima é diferente nas 4 estações. Em Belém você praticamente só tem uma estação, você tem 2 estações, né? Mas você quase nem isso percebe. Então, essas são as principais diferenças que eu tenho. Em Belém, eu vou ter uma diferença maior ao longo do dia. Em Porto Alegre, eu vou ter uma diferença maior ao longo do ano. Diferença, para a geografia, para a física, para a temperatura, a gente chama de amplitude. Então, eu digo que a amplitude térmica, né, a diferença de temperatura de Belém,
ela é maior ao longo do dia. De manhã, tarde e noite, eu tenho uma grande diferença. Já em Porto Alegre, eu tenho uma diferença grande entre as estações do ano, ao longo do ano. Tá bom? Então, essa é a nossa correção desse exercício. Espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Um grande abraço para vocês.